Vamos dar continuidade vendo agora como fazer a mensuração de objetos, a contagem de objetos utilizando o Image Pro Plus. Abrindo o sistema, nós vamos fazer a calibração e abrir algumas imagens que nós temos aqui como exemplo. Vou abrir essa imagem e vou abrir uma segunda imagem que nós temos aqui. Vou minimizar esta imagem aqui. Bom, para a gente começar, eu posso aumentar essa imagem e suponha que eu quero medir a quantidade dessas células caliciformes marcadas aqui com essa coloração de PAS em roxo forte. Nós temos aqui algumas vilosidades intestinais, mas eu quero medir isso exclusivamente em uma velocidade. Por que isso é importante? Porque eu preciso definir qual é o meu parâmetro de referência. Eu vou contar um número de células em relação a quê? Em relação ao número de células no total do campo visualizado, a quantidade de células por uma unidade de área, a quantidade de células por vilosidade, a quantidade de células por comprimento da membrana basal epitelial. Enfim, independente do parâmetro que for usado, e ele pode variar de acordo com o que você estiver medindo, vale a pena olhar isso na literatura, é importante que a gente tenha um parâmetro de referência. Então, nesse caso, eu vou mostrar aqui como que a gente faria essa contagem por área. Então, na área dessa velocidade, quantas células nós temos? O primeiro aspecto importante é medir quantas células a gente tem aqui. Para fazer a medida de objetos, eu posso vir aqui nesse Measure, Manual Tag. Esse Manual Tag vai abrir uma janela que tem aqui as categorias das quais eu quero marcar e ele me mostra a contagem. O primeiro aspecto importante é configurar. Se eu vier aqui nesse Classes, aqui onde chama Class 0, eu posso colocar um nome que seja mais adequado. Por exemplo, PAS, células PAS positivas. Ok. Para eu começar a contar o número de células, eu venho aqui nesse Tag Points, vai abrir essa outra janelinha. É bom que eu não clique no OK aqui, esse OK eu só vou utilizar quando eu for acabar essa contagem. Eu deixo essa janelinha aqui do lado e passo a clicar sobre todas as células que eu identifico como positivas. Eu vou clicando aqui, lembrando, dentro desta velocidade. Já medi todas as células que eu considero positivas aqui, eu posso dar um OK. Ele vai ver, eu tenho 12 células. 12 células, e aí eu posso ter um padrão de comparação. Eu posso fazer 12 células pelo total de células, aí eu mediria o número total. Nesse caso não é o mais adequado, porque a gente tem tipos celulares diferentes. Eu vou pegar as medidas lineares. Como fazer essas medidas lineares já estão descritos no vídeo de medidas lineares, né? Mas eu posso, por exemplo, pegar o comprimento da membrana basal correspondente, e aí eu teria a soma, então 12 células em 170 micrômetros aproximadamente de comprimento, ou então pegar essa ferramenta de área, desenhar a área e ter essa medida. E eu posso fazer as minhas relações, 12 células por unidade de área, apresentando em células por micrômetro quadrado, ou então em células por comprimento de membrana basal. Tá? Uma segunda demonstração, ainda com isso que eu gostaria de fazer e apresentar, é quando a gente tem mais de um tipo celular para fazer a contagem. Vamos pegar o exemplo dessa imagem aqui. Nós temos dois marcadores, né? Um corado com esse vermelho mais vivo aqui, e um marcador em preto, tá? Para a gente identificar as células positivas. Nesse caso, eu vou usar a mesma ferramenta. Eu vou lá no meu Measure, Manual Tag,
eu tenho as opções e vou configurar as classes. Então essa aqui eu vou chamar, por exemplo, do marcador vermelho. Vou adicionar uma nova classe, que é essa 0 aqui, e vou chamar de preto. Feito esses dois aspectos, eu vou dar um OK. Vejam que agora cada célula, cada tipo celular vai ser identificado com uma marcação específica. E eu vou lá então no Tag Points. Nesse Tag Points eu preciso escolher quais células eu vou marcar primeiro. Ou eu posso ir alternando, mas eu sempre tenho que escolher aqui. Vermelho, não clique no OK nesse momento, é intuitivo quando a gente escolhe aqui clicar OK, não clique, porque senão você vai sair da tela de medida. Tá? Então vamos lá, vamos marcar primeiro todos os vermelhos. Eu começo simplesmente a pontuar. A seguir, eu posso medir então, contar a quantidade de pretos, de células que estão imunomarcadas com esse marcador escuro. Dou um OK. Portanto, eu vou ter aqui o número de células em vermelho, o número de células em preto. Quando eu tenho mais que um, se eu andar com essa barrinha aqui, eu consigo identificar, inclusive, o percentual de cada uma dessas células em termos de números de células, né? Mas eu posso também, como a gente já demonstrou, ter o desenho associado de uma área ou de um comprimento para utilizar como parâmetro de referência. Esses são aspectos importantes para essa medida. Lembrando que se você quiser desenhar essa área antes de fazer a medida, é importante que aí você não use essa ferramenta do compasso e da régua. É importante que você use esta outra ferramenta aqui, ó, de áreas que podem ser desenhadas aqui. Por exemplo, vamos pegar essa ferramenta retangular. Se eu quiser ter essa área previamente desenhada, aí eu posso vir aqui no meu Measure, Manual Tag, e continuar fazendo as minhas medidas de forma a preencher as unidades de área aqui presentes. Tá? E depois eu tenho como avaliar a quantidade dessas áreas, basta apenas ver como fazer isso na área de quantificação de cores, que tem um vídeo específico para forma de se medir as cores. Um aspecto importante, uma dúvida importante que pode aparecer é se eu marquei errado, né? Por exemplo, suponha que eu taguei esse ponto errado. Como eu faço para apagar essa medida? Se eu vier nesse Delete All aqui, eu vou apagar todos, mas eu posso apagar pontos específicos. Vejam que aqui a gente tem 20 pontos de vermelho, né? Esse 27º ponto, que a soma deles foi marcado no vermelho, mas eu quero apagar porque ele está errado. Eu vou em Delete Points, deixo essa janelinha de lado, clico no ponto que eu quero apagar. Vejam que o meu cursor ele muda, ele fica com essa cruz sem pontas, sem setas. Eu clico com o botão esquerdo sobre esse número, ele vai sumir. Aí então, quando eu terminar, eu clico em OK. Vejam que ele passa a ter 19. Tá? Isso encerra a nossa estrutura de quantificação de objetos. Esses objetos então podem ser contados em diferentes pontos, com diferentes características de objetos, apenas não se esquecendo da importância da unidade de referência, seja ela uma unidade de comprimento, uma unidade de área ou uma unidade de quantidade também, para que se tenha uma proporção desses objetos.